Olá, terça-feira, 16 de setembro de 2025. Começa agora a reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio, Serviço, Turismo, Indústria e Infraestrutura, sob a presidência do deputado Mazinho dos Anjos. Vamos acompanhar. Boa noite a todas as pessoas presentes à sexta reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio, Serviços, Indústria, Turismo e Infraestrutura. Pedimos que tomem seus assentos e, neste momento, passo a palavra ao presidente desta frente, deputado Mazinho dos Anjos. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Eu vou declarar abertos os trabalhos da reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio, Serviço, Indústria, Turismo e Infraestrutura. E, antes de iniciar, eu gostaria de já fazer a composição da mesa e convidar a Lília Brandão, que é psicóloga e será uma das nossas palestrantes hoje. A Lília já chegou? Então, bem-vinda, Lília. Convidar também o Claudionor Brandão, que é advogado, especialista em direito condominial e presidente da ACES, para compor a mesa. E convidar o Ciro Monteiro, que é o administrador de condomínio mais antigo da nossa reunião, mais experiente, representando aqui todos os demais síndicos que estão presentes nessa reunião e que serão também homenageados e homenageadas hoje na reunião da Frente Parlamentar. Fazer um breve esclarecimento aqui da nossa frente. A Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio, Serviço, Indústria, ela foi criada pelo ato 556, aditado pelo ato 682, de 6 de março de 2023, e alterado pelo ato 2966, de fevereiro de 2024, e tem como principal objetivo debater e fomentar nessa Casa de Leis ações e iniciativas que visam contribuir com o desenvolvimento do comércio, do serviço no nosso Estado do Espírito Santo. E reconhecidamente são setores, são segmentos importantes para a geração de emprego e renda. A questão dos síndicos, né, profissionais da administração de condomínios. Antigamente o síndico era um mero morador do prédio, hoje em dia isso ampliou, tem empresas especializadas, tem profissionais especializados na área também. Eu mesmo admiro bastante, né, a profissão, porque não tenho coragem de assumir o meu condomínio, não. Né, então, parabéns a vocês que, né, têm esse dom, porque tem que ter uma paciência diferenciada, né, tem que ter diálogo. Não adianta você, se você não for uma pessoa de diálogo, né, uma sensibilidade, você dificilmente vai conseguir conduzir, né, a profissão. Eu trabalhei no comércio, tive comércio durante 12 anos. Estou vendo aqui meu amigo do Tribunal de Contas, servidor público. Meu pai foi servidor público a vida toda, e quando ele ia para o meu comércio, ele falava assim: não sei como que você aguenta ficar aqui um dia, porque, né, você tem que engolir muito sapo, as pessoas chegam ali, dão opinião do seu negócio o tempo todo, acha que é fácil você estar ali, né, administrando o comércio. Eu acho que a questão do condomínio é a mesma coisa, você tem que ter muita paciência, muito diálogo. E às vezes do setor público é mais fácil, que você toma a decisão ali, né? É você que toma a decisão, depende da atividade que você exerce, e a outros segmentos é diferente. Você tem que ter uma paciência, um diálogo, uma serenidade muito grande. Eu acho que a função do síndico exige essa serenidade, né? A todo dia, a todo momento, porque o que a gente vê no dia a dia hoje em dia, as pessoas estão muito iradas, elas qualquer coisinha tira a pessoa do sério, ela quer brigar, ela quer pegar um problema dela, que ela está pessoal, e desabafar em alguém, e vocês devem sofrer isso no dia a dia da profissão. Então, parabéns a vocês. Eu acho que esse dia de hoje aqui na Assembleia Legislativa, homenageando, né, a profissão de vocês, eu acho importante. Então, a nossa frente parlamentar, ela tinha como secretário executivo o deputado Lucas Caramuça, que foi eleito prefeito de Linhares, então saiu da secretaria executiva, e hoje o secretário executivo é o deputado Alcântara. A proposta dessa reunião hoje, ela é sobre fazer um debate bem breve, sobre a tecnologia e saúde mental na gestão condominial.
Nós estamos à fala dos dois palestrantes aqui. E o segundo item da pauta é homenagear, em celebração ao Dia do Administrador de Condomínio, que é todo dia 19/9, né, foi instituída por uma lei de minha autoria, um projeto de lei de minha autoria, que transformou na Lei 12.159 de 2024, foi aprovada no passado e sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande. Então, a data reconhece a importância desses profissionais, de vocês, na gestão condominial, destacando o seu papel fundamental na mediação de conflitos, administração financeira, organização de serviços e na promoção da boa convivência entre os moradores. Então, a homenagem visa valorizar o trabalho dos administradores e administradoras de condomínio e reforçar sua relevância aí na atuação para a vida em comunidade. Antes de dar continuidade, eu gostaria de perguntar se o doutor Ciro gostaria de fazer uma palavra, dar uma manifestação. Fique à vontade. Não, é só puxar para baixo um pouquinho aí que liga. Boa noite. Aí, boa noite a todos e a todas. Primeiro, agradecer ao deputado Mazinho, ao Claudionor Brandão e à psicóloga Lília, né, pela oportunidade de estar aqui representando as administradoras. O deputado foi muito feliz em dizer o quão é importante o nosso trabalho, o trabalho das administradoras, dos síndicos, porque antigamente, como foi abordado, era um morador comum, uma pessoa simples, que muitas vezes desconheciam as obrigações e as responsabilidades do síndico e da administradora de condomínio. Então, parabenizar ao deputado por essa lembrança, por essa homenagem a todos nós. Nesse momento, eu vou representá-los, mas essa homenagem a todos nós, que no dia a dia buscamos fazer com que as pessoas se harmonizam, né, dentro dos seus condomínios, respeitem as leis, que isso é extremamente importante. Então, parabenizá-los novamente, porque no dia a dia nós sofremos uma série de pressões por conta do jeitinho, né? E o nosso trabalho, de todos vocês, ele é exatamente fazer cumprir aquilo que determina a Lei 4.591, a 10.935 e por aí afora. Tá? Então, a regra de convivência ela é fundamental na nossa vida, em todos os segmentos. Não importa ele seja condominial, comercial. Na nossa vida é preciso que a gente tenha uma regra de convivência muito boa. Muito obrigado. Obrigado, Ciro. O relatório de atividades da frente eu vou dar como aprovado, foi encaminhado das outras reuniões, regimental, devido ao envio e encaminhamento já ao gabinete dos deputados, os deputados já terem ciência do relatório. Então, o relatório das atividades da frente, eu não vou fazer a leitura para economizar tempo, já está dado como aprovado, conforme encaminhado aos senhores deputados. Antes de dar continuidade para a gente entrar no debate, eu gostaria de perguntar se alguma mulher gostaria de falar em nome das homenageadas, já que tivemos aqui o Ciro falando em nome dos homenageados. Alguém gostaria? Se ninguém levantar, eu vou ter que escolher alguém. Tem um microfone? Tem um microfone? Soltou. Se não tiver, atende. Boa noite a todos. Eu sou Rosângela Eríndia. Eu atuo na área condominial há mais de 20 anos. E hoje sou síndica profissional, mas já trabalhei também com autogestão, né? Eu fazia todas as rotinas do condomínio, tanto a parte de administração quanto a parte de síndico. Agradecer ao deputado, né, por essa homenagem, né, à composição aqui da mesa, e dizer que se a gestão condomínio é difícil em todos os aspectos, imagino para nós, mulheres, né? Como toda a sociedade, a gente ainda sofre discriminação, desrespeitos, por achar que a gente não tem capacidade, às vezes, né? Então, às vezes, a gente tem que se reinventar todos os dias para poder discutir, né, com
os próprios condôminos, né, que muitas das vezes, dependendo, é claro que depende de cada condomínio, a participação às vezes é mais masculina na plateia da gente, as mulheres participam menos, e a gente, como síndica, mulher, a gente realmente, às vezes, encontra mais dificuldade. Por quê? Porque a gente sempre encontra aquela barreira, né, de que a mulher é um sexo frágil, né, que de frágil a gente não tem nada. Né? Nós somos muito fortes e estamos aqui, né, eu agradeço, né, a oportunidade de representar as mulheres nessa homenagem de hoje e dizer que eu tenho muito orgulho, né, do trabalho que eu faço nos meus clientes. Né? Normalmente eu trabalho muito tempo nos meus clientes, eu já cheguei a ficar síndica de um prédio 20 anos. Eu fui administradora do prédio que mora o pai do Mazinho por 10 anos, né, em São Clemente. Então, assim, é um trabalho prazeroso, mas muito pouco reconhecido. As pessoas acham que é um trabalho assim que não tem muito valor. Mas eu costumo dizer assim, que quem dá o valor somos nós. Nós precisamos dar valor ao nosso trabalho. Então, quando você dá o seu valor, você coloca o seu preço, você presta um bom trabalho, não vai te faltar trabalho e as pessoas vão te respeitar. Então, a minha palavra para você mulher, para você homem que está no mercado condominial, dê o seu valor. Não venda o seu trabalho pelo menor preço. Ofereça qualidade, ofereça diferença, que você vai se manter no mercado. Tá bom? Obrigada pela oportunidade, prazer. Obrigado, Rosângela, e parabéns. Eu ouvindo aqui a fala da Rosângela, me lembrou, ontem a gente fez um debate aqui na Assembleia com o ministro Salomão, do STJ, sobre o novo Código Civil. O Código Civil ele era de 2017, se não me engano. Quando eu entrei na faculdade de 2000 de Direito, eu dei a sorte e o azar de estudar o Código Antigo até 2002. 2002, né, promulgaram o novo Código Civil e tive que estudar tudo de novo, que eu tinha aprendido nos 2 primeiros anos do Código Civil de 2002. E agora, vocês devem ver isso no dia a dia, né? A tecnologia, o rápido acesso à tecnologia. O Código Civil de 2002 ele já está totalmente obsoleto. Né, que são as relações interpessoais ali que estão ditadas no Código Civil. E né, eu comecei a refletir, eu lembrei que em 2010 a gente ainda tinha as páginas amarelas. Você, para ligar para uma pizzaria, você tinha que pegar aquele cadernão de páginas amarelas e ficar procurando o telefone para ligar o telefone fixo. Você não tinha smartphone ainda, né, para pedir um lanche pelo iFood. Então você imagina como é que está ultrapassado o nosso Código Civil em relação à tecnologia, WhatsApp, inteligência artificial, por aí vai. O ministro deu até um exemplo, a questão de inventário, que se discutiu num processo de acesso a Bitcoin, criptomoeda, senha de milhas do parente falecido. Então são coisas que nada está regulamentado, né, na legislação. E em relação às questões de condomínio também, possivelmente tem muitas relações ali que não estão regulamentadas na legislação, no Código Civil. Né? Eu fico vendo o grupo de WhatsApp do meu condomínio, eu até fico arrepiado, nem falo nada porque tem umas brigas ali que, né, eu fico de fora, eu não falo, eu fico quietinho, não falo nada porque realmente às vezes você até se assusta porque que as pessoas escrevem no grupo de WhatsApp e os áudios que às vezes as pessoas mandam. Então essas relações realmente elas têm que ser modernizadas para a gente tentar manter a civilidade. Então vamos dar andamento à nossa reunião. Na primeiro item da pauta, que é o debate sobre o tema tecnologia e saúde mental na gestão condominial. Gostaria de passar a palavra aqui para a doutora Lilian Brandão, que é psicóloga, para ela poder tratar sobre o tema. Boa noite. Boa noite a todas e a todos aqui presentes. Antes de tudo, eu quero expressar a minha sincera gratidão à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que através do deputado Mazinho dos Anjos me recebem aqui neste espaço tão importante no dia de hoje. É uma honra poder falar nesse momento especial em homenagem, em homenagem ao Dia do Administrador de Condomínio. Contribuir com uma reflexão sobre um tema que me é muito caro, que é a saúde mental dentro da administração condominial. Eu agradeço pelo convite e por ressaltar a importância de trazer a psicologia para o ambiente corporativo. É muito significativo mostrar
que a gestão e o cuidado com as pessoas caminham juntos na construção de uma sociedade mais saudável. Meu nome é Lília, eu sou psicóloga clínica e organizacional e eu atuo com a promoção da saúde mental e o desenvolvimento de pessoas, auxiliando profissionais a construírem ambientes mais equilibrados e colaborativos. E hoje eu quero trazer um olhar mais humanizado sobre como psicologia e administração de condomínio se encontram e de que forma a gente pode unir gestão e saúde emocional. Quando falamos de administração condominial, é comum a gente pensar em planilha, manutenção, obra, regimento interno, mas eu gostaria de propor aqui uma reflexão mais profunda. Um condomínio, ele não é apenas concreto. O condomínio, ele é uma comunidade. E como toda comunidade, ele carrega sentimentos, conflitos, expectativas e histórias de vida que nos atravessam todos os dias. Quantas vezes um administrador de condomínio não se vê sobrecarregado por conflitos constantes entre moradores? Pegando o gancho, né, acho que todos comentaram sobre o quão pesado é o dia a dia do administrador, né? Quantos conflitos, quantos desencontros que vocês vivenciam todos os dias. Uma assembleia que deixa de ser um espaço de decisão para se tornar um lugar de projeção de tensões pessoais. Quantos funcionários, como porteiros, zeladores e profissionais de limpeza, enfrentam jornadas duplas exaustivas, mas precisam de estar sempre sorridentes, acolhendo cada morador com cordialidade. Essas situações, elas não são exceções, elas fazem parte do cotidiano condominial. E é exatamente por isso que a gente precisa de falar sobre saúde mental nesse contexto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 4 pessoas terá um transtorno mental ao longo da vida. 1 em cada 4. E quando a gente traz esse dado para o universo condominial, ele se traduz em gestores exaustos, estressados, funcionários ansiosos e os moradores em atrito permanente. E ainda tem mais. De acordo com as pesquisas da Fiocruz, cerca de 30% dos afastamentos de trabalho têm causas psicológicas. Isso significa que os desafios emocionais, eles não estão apenas na vida privada. Eles atravessam o ambiente de trabalho. Atravessam a administração e as nossas relações sociais. Então vamos pensar, se um condomínio é uma comunidade, como que essa comunidade pode se manter saudável se os seus integrantes estão, em sua maioria, emocionalmente adoecidos? Como que a gente consegue equilibrar? Esse é o cenário que nos desafia, mas é nele que a gente também encontra oportunidade. A oportunidade de enxergar a gestão condominial não apenas como administração de prédios, mas como gestão de relações e, sobretudo, de cuidado com a saúde mental. Eu gostaria de propor agora um exercício breve de imaginação. Eu vou pedir para que vocês pensem em alguns instantes em algum conflito condominial que vocês vivenciaram, acompanharam, alguma situação de estresse. Acho que eu tenho quase certeza que todo mundo aqui já vivenciou uma situação assim, né? Já ouviu uma história de um vizinho que brigou, pode ter sido reclamação de barulho, problema de garagem, então isso é muito comum, né? E agora, eu quero que vocês se coloquem nessa cena novamente e vocês imaginem o rosto das pessoas, aquele momento tenso. E se naquele instante houvesse um pouco mais de escuta? Se ao invés de responder de imediato, alguém tivesse respirado fundo e perguntado: vamos buscar uma solução? O que você sugere para a gente entrar em um acordo? E se no lugar da pressa de ter razão, porque hoje em dia todo mundo quer ter razão, houvesse disposição em compreender? Como que esse episódio teria se desenrolado?
quantos desgastes poderiam ser evitados? Então, o que eu quero mostrar com esse exercício simples é que a gente não está falando de situação distante ou uma situação teórica. A gente está falando de momentos reais do nosso dia a dia que poderiam ser conduzidos de uma forma diferente, se houvesse mais preparo emocional. E esse preparo, ele não nasce do acaso. Ele é desenvolvido com consciência, com práticas de inteligência emocional, com empatia e com o apoio dos profissionais de psicologia. É isso que transforma o ambiente condominial em um espaço mais humano e saudável. Quando a gente olha para esses conflitos dentro de um condomínio, nós vemos que, na verdade, eles são reflexos das nossas relações. E olha que interessante, né? O mês de setembro, ele é um mês simbólico para nós da psicologia, porque é o mês do Setembro Amarelo, que é voltado para a saúde mental e a valorização da vida. E é também um mês que a gente homenageia o administrador de condomínio. Parece uma mera coincidência, mas não é. Eu acredito que isso é um convite para que a gente possa pensar em como a psicologia e a administração podem caminhar juntas. Administrar condomínio não é apenas cuidar de uma estrutura concreta. É, acima de tudo, cuidar de pessoas que convivem, que se encontram e muitas vezes se desencontram. É administrar relações humanas. E para isso a gente precisa de inteligência emocional, que pode ser resumida em 4 pilares básicos. O primeiro eu considero o mais importante, que é o autoconhecimento, que é a gente reconhecer as próprias emoções, saber o que irrita, o que dá medo e o que você faz com isso, como que você reage em cada situação dessa. O segundo é a autorregulação emocional, que é saber como reagir com inteligência emocional diante dessas situações desafiadoras. O terceiro é a comunicação assertiva, falar com clareza, sem agressividade. E o quarto é a empatia, compreender o sentimento do outro, mesmo sem concordar. Então, desculpa. Imagine um administrador condominial que recebe uma reclamação agressiva, mas ele responde com calma e firmeza, buscando uma solução. Ou um gestor que começa a reunião reconhecendo o esforço da equipe, antes de falar dos problemas. São pequenos gestos que transformam o ambiente inteiro. E como que a gente coloca isso em prática? Aqui tem alguns caminhos possíveis. Treinamentos de inteligência emocional para os administradores condominialistas e para toda a equipe. Espaços de escuta e mediação de conflitos, campanhas internas de valorização dos colaboradores e sempre buscar acolhimento psicológico quando for necessário. O condomínio saudável não é aquele sem problemas, mas é aquele que cria ferramentas e recursos para lidar com eles. O problema vai existir sempre. O problema faz parte da nossa vida. Então eu quero encerrar destacando a importância do trabalho dos administradores de condomínio. Mais do que lidar com normas, finanças e estruturas, o trabalho de vocês vai muito além. Ele é gestão de vidas. E é por isso que a data de hoje merece ser celebrada com tanto respeito. Agradeço mais uma vez pelo espaço de reconhecimento que a psicologia tem um papel importante no contexto condominial. E eu deixo aqui um convite. Contem com os psicólogos como parceiros, não apenas para mediar situações, mas também como um recurso para o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento de cada administrador. Afinal, quem cuida da própria saúde emocional conduz com mais clareza, equilíbrio e humanidade. Reafirmo, administrar um condomínio é, antes de tudo, administrar relações humanas. E quando essas relações são cultivadas com cuidado, toda a sociedade prospera. Muito obrigada pela escuta e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Parabéns, doutora Lília, obrigado pela contribuição da fala. Acho que foi
muito bom para todos nós. Resumindo, manter a serenidade e a mansidão, né, que a gente vai viver melhor e os condomínios vão viver melhor também. Passar a palavra para continuar o debate para o Dr. Claudionor Brandão, advogado especialista em direito condominial e presidente da AS. E eu descobri, a gente vai descobrindo que o tempo vai passando, né, porque descobri que o Dr. Claudionor é pai de uma amiga da minha irmã mais nova, que é 12 anos mais nova que eu, e que ele conheceu quando era pequena e já tem um filho. Então, assim, o tempo passa, né? E a minha irmã mais nova está com um filho de 1 ano. Parece que era ontem. Parece que era ontem, né, Claudionor? Levando as crianças para a escola. É isso. Então, a palavra está com você. Um abraço. Excelentíssimo deputado Mazinho dos Anjos, na pessoa de quem eu saúdo e cumprimento todas as demais autoridades da Casa Legislativa, bem como os familiares, amigos, colegas administradoras e administradores condominiais, que eu tive a honra de hoje rever pessoas que eu não via há muito tempo. Senhoras, senhores, meu primeiro agradecimento é a Deus por estarmos com vida, saúde e por nos permitir receber esta justa homenagem. Como disse a doutora Lília, cuidar da saúde também é um desafio do administrador de condomínio. Por isso, sermos hoje homenageados com força e vigor é motivo de sincera Melhorou? Por isso, sermos hoje homenageados com força e vigor é motivo de sincera gratidão. Cumprimento de forma especial meu particular amigo Ciro, amigo de longas datas nessa batalha de gestão condominial. E ao fazê-lo, estendo este cumprimento a todos os administradores e administradoras condominialistas do Espírito Santo. Estejam eles aqui presentes ou em suas atividades rotineiras, provavelmente fazendo alguma assembleia condominial. Estendo ainda este cumprimento a cada membro das nossas equipes, porque são eles as verdadeiras alicerces da gestão condominial. Senhor deputado, receba nosso mais profundo e sincero agradecimento pela sensibilidade de instituir nesta Assembleia o Dia do Administrador de Condomínio, que doravante celebraremos todo dia 19 de setembro, conforme dispõe a Lei 15.159 de 2024. Senhoras, senhores, permita esclarecer. Essa lei nasceu de um gesto simples, mas grandioso. Em 2023, nós batemos a porta do gabinete do ilustre deputado, trazendo a ideia de homenagear essa categoria, que diuturnamente sustenta os edifícios dessa cidade com dedicação, com técnica, responsabilidade. E aqui fomos acolhidos com muita atenção, especialmente pela doutora Cândida, a quem eu rendo meus agradecimentos. E seguindo os trâmites normais, seguindo os trâmites regimentais, o PL 63 trouxe à luz a lei que hoje nos reconhece e nos valoriza, nos dando uma data oficial, não para descanso, como eu costumo brincar, é para trabalharmos em dobro. Excelências, senhoras, senhores, a administração condominial evoluiu de forma impressionante nos últimos 30 anos. Permitam-me uma breve perspectiva. Os edifícios eram bem menores, com complexidade tecnológica e gerencial bem pouco exigida. Nossas atribuições eram bem menores. As nossas planilhas eram manuais e as taxas de condomínio datilografadas em máquina de escrever. Tenho certeza que muita gente passou por isso. A comunicação era via pager, aquele pequeno aparelho que quando tocava um bip, a gente corria no orelhão para fazer uma ligação. Adiante chegaram os microcomputadores e no final dos anos 90 a telefonia móvel começou a se popularizar. Muitos aqui devem se lembrar do tijolão PT 550, que a gente decorava a nossa cintura com ele e se achava chique. Ainda tem hoje problemas lombares por causa daquele aparelho. E hoje, meus amigos, a nossa realidade é outra, é diferente. O avanço da tecnologia transformou a administração condominial. Assembleias virtuais se tornam uma realidade,
facilitando melhor participação com menor sacrifício para as nossas equipes. Aplicativo celular agilizam nossa rotina e permitem os serviços automatizados. As conexões por API bancária permitem integração direta dos sistemas de gestão aos bancos, eliminando aquelas filas bancárias e transporte de cheque. Ferramentas, os malotes de cheques, os famosos malotes de cheque. As ferramentas hoje de inteligência artificial, como o ChatGPT, já nos apoiam ideias e direcionamentos. Mas cuidado, é preciso usar com senso crítico e análise técnica. Mas se de um lado a tecnologia nos trouxe soluções, por outro, nos impôs novos avanços. A verticalização das cidades e a evolução da indústria da construção civil produz megas edifícios, impondo uma nova complexidade jurídica e técnica para a administração de condomínios, clubes e inteligentes. Obrigações tributárias antes não existentes, como o DCTF-Web, E-Social, REINF, nos impõem pesadas multas em caso de atraso na entrega. A Lei Geral de Proteção de Dados nos trouxe um rigoroso cuidado com os dados dos nossos clientes. E tudo isso, nobres colegas, nos mostra que para a administração condominial já não há mais espaço para amadores. Nós necessitamos constantemente de atualização profissional multidisciplinar, como direito condominial, contabilidade, tecnologia de gestão de obras, técnicas especiais de gestão de conflitos sociais e do meio ambiente. Definitivamente, a administradora de condomínio não é só para gerar boletos e fazer balancetes. Ainda destaco, meus queridos colegas, um dos maiores desafios que nós temos: entender que a administração condominial também é um negócio de relevância econômica social. E é preciso gerenciar a nossa empresa. Saber calcular seus custos, mensurar um lucro líquido, conhecer despesas variáveis, provisionar tributos. Se faz necessário criar um diferencial competitivo de qualidade para o nosso produto e fugirmos da concorrência exclusivamente pelo menor preço. Muitas empresas morrem precocemente por falta desses conhecimentos. É urgente profissionalizar não apenas a gestão de condomínios, mas também as nossas próprias empresas. Trazer o mercado condominial para um patamar profissional em todos os aspectos é um novo desafio. É o desafio dessa nova geração. Senhores, senhoras, o tempo é muito curto para a grandeza desse tema. Poderíamos tomar a agenda anual dessa casa e, mesmo assim, não esgotaríamos as reflexões sobre a administração de condomínio. Por isso, deixo apenas essa semente, que possamos seguir buscando conhecimento, tecnologia, boas parceiras de negócios e profissionalismo. Que possamos usar essas ferramentas modernas como alavanca de Arquimedes, transformando pequenos esforços em grandes conquistas. E que, assim, encontremos o ponto de apoio necessário para levar o mundo da administração condominial ao patamar de respeito e reconhecimento que ele merece. Meu caro deputado, em nome de todo o mercado condominial, eu venho aqui agradecer, e, mais uma vez, por essa oportunidade de estarmos aqui comemorando o Dia do Administrador Condominial. Aos colegas administradores e administradoras, familiares e amigos aqui presentes, nossa sincera gratidão por prestigiar este momento histórico. Que Deus nos abençoe e que possamos seguir firmes em nossa missão. Meu muito obrigado. Parabéns, doutor Claudionor, pela fala. Eu queria aproveitar e fazer uma reflexão e um convite para todos os administradores de condomínios, síndicos, de participar mais ativamente da Assembleia Legislativa. Nós temos o site da Assembleia, www.ales.es.gov.br, tem um aplicativo InterAles, que é um aplicativo de
de celular, onde ali tem todas as legislações, né, aprovadas no Estado do Espírito Santo, mas também os projetos de lei que estão tramitando. E muitas das vezes, o parlamentar ele recebe uma ideia, uma sugestão da sociedade e acaba protocolando um projeto, e esse projeto muitas vezes ele não tem um estudo profundo, técnico por trás dele, e às vezes ele pode, ao invés de ajudar, prejudicar um segmento, um setor, né, trazer um custo desnecessário para a sociedade, e às vezes pode trazer um prejuízo ou um benefício para o segmento de vocês, a atuação de vocês. Então é importante ficar atento aos projetos que são protocolados, os projetos que estão tramitando, porque enquanto está tramitando nas comissões, é a oportunidade de dar um parecer técnico, né, de discutir no mérito daquilo, o que pode impactar. Né, eu estou tentando estudar um pouco agora a questão do carro elétrico, deve ser um problema que vocês estão vivendo no dia a dia. Aí vem um parlamentar aqui, cria uma lei da cabeça dele, ou copia de algum lugar, sem consultar, né, o síndico, sem consultar o mercado, se aquilo é possível, e aí aprova a lei e vira um problema ao invés de uma solução. Então é importante a participação de vocês, né, acompanhando, né, vendo os projetos que estão tramitando, até para contribuir com a gente poder, às vezes, trabalhar para que aquele projeto seja arquivado por inconstitucionalidade ou aprovado porque ele é importante, né, porque, infelizmente, esse debate técnico às vezes falta, porque alguém levou aquela sugestão, como vocês trouxeram para a gente aqui, um projeto de lei simples, que era incluir no calendário do Estado o dia do profissional do administrador condominial, mas pode ser que alguém traga uma proposta que venha, né, impactar diretamente ao segmento. Vou dar um exemplo simples aqui. Teve alguns anos atrás que no Congresso Nacional aprovaram uma lei que todo mundo era obrigado a colocar um kit de primeiros socorros no carro. Olha o custo disso para a sociedade. Um projeto inútil, alguém ganhou muito dinheiro, porque todo mundo foi obrigado a comprar. Se parasse o carro, se tivesse o kit de primeiros socorros, era multado. Mas ninguém sabia usar aquilo, né? Isso ia ajudar ou não ia, né? Gerou um custo para o cidadão desnecessário, que isso, depois de alguns anos, a lei foi revogada. Então, às vezes, o custo para a sociedade não é analisado num projeto de lei antes dela ser aprovada. Então é importante a participação de vocês. Eu fico muito atento a isso. Eu tenho uma posição aqui na Assembleia mais de evitar leis que vão prejudicar a sociedade do que ficar criando lei. Né? A minha equipe, no meu primeiro mês de mandato, eu falei que eu não ia protocolar nenhum projeto de lei. Eles falaram, que isso, como assim? Eu falei, não vou protocolar nenhum, e vai sair no jornal que eu não protocolei nenhum. Como se fosse um ponto negativo para o meu mandato. Eu falei, não, esse é um ponto positivo. Eu vou olhar as leis ruins e vou tentar revogar, melhorar elas, do que eu ficar criando legislação, porque ninguém mais aguenta essa quantidade de leis no Brasil. Vocês trabalham muito com legislação. Né? O que adianta você ter uma lei lá que ela é inútil, ela é inócua, que ela não tem efetividade? Isso você contamina as outras e a população começa a ficar com descrédito da legislação que realmente deveria ser efetiva. Né? A gente tem aí legislação no município de Vitória, lei municipal, que você tem que andar com cachorro nas praças e nas ruas, dependendo do porte do cachorro, com focinheira. Ninguém anda. Né? Eu moro na Mata da Praia, tem dia que eu fico com medo de levar minhas filhas na praça, porque tem cachorro pitbull solto, sem coleira, inclusive. Então, assim, olha o risco que está. Calmo, mas pode ser que ele ataque, né? Ia se atacar. Então, a lei acaba não sendo cumprida. Então, vocês devem ver isso no dia a dia de vocês, algumas legislações que vocês têm que trabalhar para conversar com o condômino, mas como a lei está ali no papel, mas não funciona, isso muito pelo excesso de legislação. Então, gostaria de fazer esse convite para que vocês participem mais. Eu lembro aqui, sem falar do mérito da lei, se eu sou a favor ou contra, mas tramitou um PL aqui, que inclusive ele foi arquivado por inconstitucionalidade, a gente não chegou nem a discutir no mérito, né, na Comissão de Constituição e Justiça ele foi arquivado, que ele trazia obrigações e responsabilidade para os síndicos e administradores de condomínio em relação a se ele ficasse sabendo de um caso no prédio de violência doméstica. Então, tem dois vizinhos brigando lá, um casal, o síndico tinha obrigação de ir na delegacia denunciar. Olha, imagina a responsabilidade para o síndico. Né? Às vezes você denuncia, o casal depois brigou, mas no outro dia tu fez as pazes e você fica com
né? Como é que você vai depois olhar para o seu vizinho? Você denunciou ele, né? Marido e mulher. Então, olha, inclusive com responsabilização de multa e tudo mais. Então, essas leis aparecem, não é de vez em quando, muitas das vezes aparece por aqui. Né? Nós temos mais de 2.000 leis tramitando na Assembleia. Então, é importante a participação, né, do segmento de vocês para estar observando isso e contribuindo com a gente, com pareceres técnicos, com a discussão, para às vezes evitar que um tipo de lei como essa possa ser aprovado. Depois que vai para o plenário e virou lei, aí, né, já era, aí vira o problema. Então fica aqui o convite para participar mais ativamente. O gabinete está à disposição, para caso vocês identifiquem alguma legislação que está tramitando, que tenha algum impacto negativo para o segmento, para a atuação de vocês, a gente está à disposição, tá? E depois eu gostaria de saber de vocês aí como é que está a situação do carro elétrico, que é o meu prédio está uma discussão ferrenha, ninguém chega a lugar nenhum, e está uma briga danada. Fala para botar fora do prédio, outro fala para botar na vaga que é comunitária, outro fala que cada um quer botar no seu, então está uma confusão danada, e ninguém chega ao denominador comum. Então só fico ali só observando, mas ainda não chegaram à minha conclusão. Se puder me dizer como é que está por aí nos demais prédios, né, nos condomínios. Surgiu uma norma recente agora do Corpo Bombeiro, que a gente está estudando ainda, sobre as diretrizes sobre o carro elétrico. Mas é uma coisa ainda muito nova, se conhece pouco sobre a tecnologia, sobre os riscos. Não é só o risco do incêndio, a temperatura que o incêndio se eleva, né? A dificuldade de se eliminar o incêndio. Então, ainda tem muita novidade para a gente aprender e estudar ainda sobre carro elétrico. Esse é um desafio enorme para vocês. Mas é isso, pessoal. Então, eu queria agradecer aqui aos nossos 3 convidados que estão compondo a mesa, agradecer a Rosângela pela fala em nome das homenageadas. Eu vou encerrar a fase da comissão, da frente parlamentar, para a gente poder iniciar a segunda etapa da nossa reunião, que são as homenagens a vocês, né, que muito merecida. Eu acho que é um documento singelo, mas eu acho que cada um aqui vai fazer o que a doutora Lília falou, refletir sobre o seu tempo de trabalho, sobre tudo que você passou para chegar até esse momento e poder receber essa singela homenagem. Então, que Deus continue abençoando a carreira de vocês, desejo sucesso, e podem contar aqui com a Assembleia Legislativa, com o Gabinete do Deputado, para a gente tratar dos assuntos pertinentes à profissão de vocês. Então, nada mais, a Verena Tatá, vou declarar encerrada a reunião da comissão para a gente iniciar as homenagens para o fortalecimento da profissão do administrador condominial no Estado do Espírito Santo. Então, obrigado, Deus abençoe, vamos iniciar aqui as homenagens.